Paz do Senhor Jesus Cristo, amados. Sejam todos bem-vindos a este canal. Nós vamos, nesta oportunidade, fazer um comentário escatológico. O nosso comentário terá como base a passagem de Atos, capítulo 3 e versículo 21. Vamos ler, para depois a gente fazer o comentário. O qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Somente até aqui. Queridos, a proposta desse vídeo é falar sobre a vinda de Cristo. E nós podemos tematizar dessa forma. Até quando Cristo permanecerá no céu? Até quando Cristo permanecerá no céu? Eu vou ler mais uma vez aqui para vocês, a partir do versículo 20. E enviei ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual, o mesmo Jesus, convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, outras versões diz de todas as coisas, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aqui, meus irmãos, a leitura está nos dizendo que Cristo, ele será enviado novamente para o povo de Israel e para o mundo, ou seja, Cristo, ele voltará. Mas o versículo 21 é bem interessante, ele diz o seguinte, o qual convém que o céu contenha, até aos tempos da restauração de tudo. Ou seja, Cristo, ele ascendeu ao céu. E lá ele deve permanecer até a restauração de todas as coisas. Professor, mas os pré-tribulacionistas, eles dizem que Cristo virá duas vezes. Eles dizem que a primeira vez, que eles chamam de primeira fase, será invisível. Ele virá só até as nuvens. E de lá chamará a igreja para morar no céu por 7 anos. Queridos, acontece que esse ensino ele não tem base bíblica. Onde está escrito que Cristo sairá do céu e ficar parado nas nuvens, e de lá convocará a igreja para morar no céu? Esse ensino ele não é bíblico. Na verdade, ele é uma distorção da passagem de 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Lá não diz que Cristo sai do céu e para nas nuvens, e de forma invisível convoca a igreja, o que eles chamam de vinda invisível ou arrebatamento invisível. Não, o texto de Tessalonicenses, você lê 1 Tessalonicenses 4, 15 e 17, diz que Cristo descerá dos céus com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E ele enviará os seus anjos, juntando com Mateus, com rijo clangor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos dos 4 cantos da terra, as 4 extremidades dos céus. E Paulo ele diz que nós seremos arrebatados, juntamente com os mortos que foram transformados e ressuscitados, nós não precederemos os que dormem, mas seremos arrebatados para, objetivo, para encontrar o Senhor nos ares. Então, as nuvens, ela tem a ver com o arrebatamento da igreja. É a igreja que será arrebatada em nuvens a encontrar o Senhor nos ares. A encontrar o Senhor nos ares, queridos. Lá não está dizendo que Cristo ficará parado nas nuvens. Eu quero ler aqui para vocês. 1 Tessalonicenses e capítulo 4. Eu vou fazer questão de ler para os senhores e senhoras. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, e essa vinda é a mesma de Atos 3, 21, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Olha, essa vinda de Cristo que ele virá do céu é a mesma que aqui em Atos diz, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Vamos lá, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, em nuvens, em nuvens, em nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Repito, seremos arrebatados em nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui o texto não diz que Cristo ficará parado nas nuvens e de lá convocará a igreja. Aqui diz que a igreja será arrebatada em nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, queridos, mas é interessante o que o texto aqui está dizendo. O qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Cristo ele deverá ficar no céu, e de lá ele só sairá com a ordem do Pai. E eu ainda informo a vocês que daquele dia e daquela hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho. Disse Jesus, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Repito, daquele dia que Cristo deve deixar os céus para vir à terra, ninguém sabe, nem os anjos, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Mas é interessante que antes de Cristo sair dos céus, porque o texto traz aqui uma expressão, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, ou seja, de todas as coisas. Quando é que Cristo regressará aqui para a terra? Quando chegar o tempo da restauração de todas as coisas, ou a restauração de tudo. E é interessante que esta restauração de todas as coisas ela está conectada à vinda do profeta Elias. Eu quero convidar os senhores para lermos em Mateus 17, 11. Vejamos o que diz. Mateus 17, 11. Olha o que nos diz. Vou começar do versículo 10. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem então os escribas que é mistério que Elias venha primeiro? Isso aqui, de acordo com uma tradição judaica, Elias deverá retornar à terra e restaurar de fato todas as coisas, tirar todas as dúvidas, perguntas que até hoje não têm resposta. Dizem os sábios judeus que Elias virá para solucionar os problemas, tirar as dúvidas. É assim que nós lemos no Talmud e em outros tratados judaicos. 11. E Jesus respondendo disse-lhes, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Eu vou apenas parar nesta leitura. Elias virá primeiro. Aqui Jesus está falando literalmente do profeta Elias. Embora mais na frente ele associe João Batista à profecia do Elias, mas aqui nesse versículo ele está falando realmente do Elias futuro que deverá vir. E ele diz, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Elias virá primeiro na frente de quem? A pergunta é, Elias virá primeiro. Ele precederá quem? Ele precederá a vinda de Jesus Cristo. É isso que está escrito em Malaquias 4:5. Leiamos, queridos. Malaquias 4:5. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Elias deverá preceder a vinda de Jesus Cristo. É consenso na tradição judaica que Elias, ele precederá a vinda do Messias. O Talmud também diz isso, que antes que o Messias apareça para a nação de Israel, antes que o Mashiach apareça, Elias deve aparecer em Israel. E é necessário que Elias apareça, porque será o profeta Elias que apresentará o Messias para a nação de Israel. Está escrito isso no Talmud. E meus irmãos, e esta crença, ela é verdadeira. Só que essa crença ela está atrelada, no caso dos cristãos, à primeira vinda de Cristo. Quando Jesus disse, se vocês quiserem dar crédito a este Elias que havia de vir, Jesus ele estava ali dizendo que João Batista estava cumprindo, em certo aspecto, a profecia de Elias.
Assim como lá em Malaquias 4, 5, diz que Elias deverá vir antes do grande e terrível dia do Senhor, antes da manifestação do Messias, assim também, queridos, Jesus ali, ele validou, ele disse, Elias, ou seja, João Batista, se vocês darem crédito, é ele, o Elias que havia de vir. E Elias realmente deve vir e restaurará todas as coisas. Aí diz Cristo, mas eis que Elias já veio, e fizeram tudo com ele o que quiseram, e não reconheceram. Meus irmãos, o que Jesus estava dizendo é que ele era o Messias. E uma das exigências dos judeus para que Jesus seja reconhecido como Messias de Israel, eles dizem que Elias deveria e deve aparecer antes do Messias. E os judeus dizem que o Elias ainda não veio. Por isso, Jesus não pode ser o Messias. Mas Jesus ele reconheceu na pessoa de João Batista um cumprimento da profecia de Elias. Elias, de fato, na pessoa de João Batista, não estou falando de uma reencarnação, mas apenas de cumprimento de profecia. Elias, ele já veio. Então, essa é uma das provas de que Jesus é o Messias, porque Elias veio primeiro. Mas há outro aspecto da profecia de Malaquias, no que diz respeito à vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, que ainda não foi cumprido. Esse grande dia e terrível do Senhor, ele está associado à vinda de Cristo desde os céus. Só que antes que venha esse dia, antes que o Senhor saia, deixe os céus para vir a terra, Elias deve aparecer para a nação de Israel, conclamar a nação de Israel ao arrependimento, pregar para a nação de Israel que se converta ao Senhor. Elias deve primeiro aparecer para os judeus e dizerem para eles que aquele Messias que eles crucificaram, aquele Jesus que eles crucificaram, é o Messias vindouro. Aquele que eles crucificaram por meio dos romanos é Jesus Cristo. Essa será a tarefa de Elias, convencer os judeus de que Jesus é o Messias. Então guardem bem, queridos, faz parte da restauração de todas as coisas a conversão da nação de Israel a Jesus. Repito, faz parte da restauração de todas as coisas a conversão da nação de Israel a Jesus Cristo. Não estou dizendo com isso que todos os judeus se converterão, estou dizendo que a nação se converterá. Com isso eu não estou dizendo que todos, um a um, se converterão, porque haverá também uma apostasia, a qual já existe em Israel. Essa é uma outra questão, mas eu estou dizendo que faz parte da restauração de todas as coisas. Elias pregar para a nação de Israel e levar a nação a aceitar a Jesus Cristo. É por isso que Jesus falou, em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Sim, Elias deve preceder a vinda de Jesus Cristo. Professor, mas os pré-tribulacionistas dizem que antes da vinda de Jesus deve haver o arrebatamento da igreja, 7 anos antes. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada não ensina esse tempo entre a vinda de Cristo, o aparúcia em glória, e o arrebatamento. A Bíblia não ensina esse espaço de tempo de 7 anos e nem de 3 anos e meio. Ao contrário, meus irmãos, quando Cristo deixar o céu para regressar à terra, veja na ordem o que acontece. Primeiro Cristo deixa o céu. Guardem bem, primeiro Cristo deixa o céu. Vamos ler em Tessalonicenses para ver como é que é a ordem entre arrebatamento e vinda de Cristo. Os predizem que o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da vinda de Cristo. Mas o que a Bíblia diz? Vamos lá ver o que a Bíblia diz sobre isso? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Segundo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então vamos na ordem. Primeiro Cristo deixa o céu. Vamos lá?
porque o mesmo Senhor descerá do céu com a alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Segundo, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Terceiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com os mortos ressuscitados, em nuvens para o encontro ou para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Os queridos, a ordem dos acontecimentos dos fatos é: primeiro, a vinda de Cristo dentre os céus para a terra. Segundo, o arrebatamento da igreja, composto de aqueles que ressuscitarão incorruptíveis e dos que, naquele momento, estiverem vivos, serão transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Primeiro, vinda de Cristo. Segundo, arrebatamento. Mas este arrebatamento, ele é simultâneo, ele é concomitante ao regresso de Cristo à terra. Primeiro, Cristo sai dos céus. Segundo, ele dá ordem aos seus anjos para reunir os seus eleitos, ou seja, a igreja dos quatro cantos da terra. A igreja, que já foi ressuscitada e já foi transformada, chega assim a vez do arrebatamento da igreja. Então, prestai bem atenção. Primeiro, vinda de Cristo, na sequência, em seguida, arrebatamento. Então, não é verdade que o arrebatamento da igreja precederá a vinda de Cristo por 7 anos. Isso não é verdade, meus irmãos. Isso é uma distorção teológica. Marcos capítulo 9, versículos 11 a 13, fala exatamente o que Mateus 17:11 falou, da vinda do profeta Elias para restaurar todas as coisas, ou tudo. Então guardem bem isso, meus irmãos. Só haverá mais uma manifestação de Jesus. Só uma. Hebreus 9, 27 diz exatamente isso. Vamos ler? Hebreus 9, 27, 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, vamos lá na sequência? Morte, primeiro, depois o quê? O juízo. Olha a comparação. 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Aqui é para os pré-tribulacionistas. Quantas vezes Cristo aparecerá? Os pré dizem, ele voltará em 2 fases. Primeira fase, para arrebatar a igreja de forma secreta, a partir das nuvens. Na segunda fase, que é 7 anos depois, ele voltará com poder e grande glória. Isso a Bíblia não ensina, meus irmãos, isso é uma distorção teológica. Desculpem eu falar assim francamente, mas eu tenho que falar. Isso é uma distorção teológica. A Bíblia diz que Cristo deixará o céu quando chegar o momento da restauração de todas as coisas. E ligado à restauração de todas as coisas está Elias. Antes de Cristo deixar o céu, é necessário que Elias apareça. Repito, antes de Cristo deixar os céus, para vir reinar na terra é necessário que o profeta Elias apareça aqui na terra para restaurar todas as coisas, e entre elas está a conversão da nação de Israel. Meus irmãos, e depois disso é que virá o arrebatamento. Gravem bem, o arrebatamento da igreja. Ele só acontecerá depois da aparição do profeta Elias. E o arrebatamento da igreja ele está conectado, está subordinado, submisso à parúzia, à vinda gloriosa de Cristo. O arrebatamento ele não pode acontecer antes da aparição de Elias e nem antes da aparição de Jesus Cristo. O arrebatamento ele é posterior, não somente à aparição de Elias, como ele é posterior à aparição de Jesus. Quando Cristo descer dos céus, aí então, logo em seguida, não vai demorar muito, logo em seguida é que a igreja é arrebatada com o propósito de dar boas-vindas a Cristo nos ares, com o propósito de encontrar o Senhor, o Mestre, nos ares. Essa é a sequência dos eventos. Não é verdade também que Cristo
Chegado o período da grande tribulação de 7 anos, dizem os meso que Cristo, ele arrebatará a igreja na metade, ou seja, nos 3 anos e meio da grande tribulação. Isso não é verdade. Depois nós vamos fazer um vídeo refutando de forma pormenorizada os textos que eles usam. Mas aqui apenas eu te adianto. Não é verdade que Cristo arrebatará a igreja no meio da grande tribulação. Há ainda aqueles que dizem que o arrebatamento se dará em, vou chamar aqui, fatias. Ou seja, quando a grande tribulação iniciar, uma parte da igreja será levada. Na metade será levada outra. Posterior será levada outra. E assim vai indo. Essa é uma nova escola em relação ao pré e ao meso. Ela é uma nova escola que, assim como o pré e o meso, essa escola que fala em múltiplas vindas e múltiplos arrebatamentos também não tem base bíblica. Haverá um só arrebatamento. Em relação à igreja, haverá um só arrebatamento, com exceção do arrebatamento das 2 testemunhas, que serão Elias e Enoque. Você pode ler no Apocalipse de Esdras 6:26, que lá diz que aqueles que não experimentaram a morte serão vistos. E os pais da igreja também, eles afirmam que Enoque e Elias aparecerão para enfrentar o anticristo. Então, meus irmãos, somente após a aparição de Elias e Enoque é que Cristo voltará. Não é verdade que Cristo arrebatará a sua igreja no meio da grande tribulação. Não. Assim como não é verdade que Cristo arrebatará a sua igreja ou haverá vários arrebatamentos. Não. Só haverá um arrebatamento e este arrebatamento, eu repito, ele está subordinado à vinda gloriosa e triunfal de Jesus. Primeiro, vinda de Cristo. Logo em seguida, arrebatamento da igreja. Repito, primeiro, vinda de Cristo dos céus para a terra. Em seguida, arrebatamento da igreja em nuvens para encontrá-lo nos ares. Essa é a sequência escatológica dos eventos. Se você gostou desse vídeo, você pode estar se inscrevendo no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. Dê um like. Eu gostaria que você compartilhasse o meu canal. Você que está me ouvindo talvez pela primeira vez, ou já ouviu muitas vezes. Se você se sente ajudado, eu quero aqui te pedir, se você acha que eu estou contribuindo para o teu conhecimento, se você acha que eu estou contribuindo para o teu conhecimento, eu gostaria apenas uma coisa com você. Se inscreva no meu canal. Professor, mas eu já sou inscrito. Pois eu te peço que repasse este vídeo para outros e peça para os teus amigos, principalmente aqueles que gostam de escatologia ou que gostam de uma explicação bíblica, fiel e verdadeira, pautada na Bíblia. Uma explicação séria, sem rodeios, sem tendências, sem as amarras da denominação. Se você é desses, pois reparta esse trabalho com outros. Multiplique este pão. Repasse o meu trabalho para outros. Ok, amigos? Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.